Vamos iniciar agora o estudo panorâmico do Novo Testamento. Nesta aula, nós vamos ver os Evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos. Bom, a palavra evangelho significa boas novas. Do grego, boas novas, evangelho do grego. E aí, essa palavra ela sempre foi utilizada quando, por exemplo, um mensageiro levava uma informação a respeito da vitória em uma determinada guerra. Então, eram enviadas mensagens chamadas boas novas. Nós recebemos as boas novas de que foi estabelecido o reino de Deus na terra e que Jesus Cristo é o Senhor, o nosso Senhor, que veio nos resgatar, que veio nos dar a oportunidade de ter uma vida eterna com Ele. E é o cumprimento daquilo que estava predito no Antigo Testamento. Só que nós temos 4 evangelhos. E às vezes pode-se pensar o porquê de 4 evangelhos falando a respeito do mesmo tempo, a respeito dos mesmos atos, e na verdade não é bem assim. Nós temos 3 desses 4 evangelhos, eles são chamados sinóticos. Eles são vistos ao mesmo tempo, caminham juntos, eles se completam. Nós temos os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas sendo vistos com um conteúdo de um sendo pertencendo também ao conteúdo de outro, mas visto sob uma ótica diferente. Nós vamos detalhar isso mais à frente. E então, como a ótica é diferente, como o comportamento ali é detalhado de uma forma diferente, então eles se completam. E o Evangelho de João, ele é a parte, ele vê o ministério de Cristo sob uma outra ótica. Bom, as classificações. Nós temos a classificação quanto à data dos escritos. Então nós temos, a partir do ano 45 do primeiro século, o evangelista Marcos escrevendo, a partir do ano 50, Mateus escrevendo, a partir do ano 60, Lucas escrevendo, e a partir do ano 85, João escrevendo o seu evangelho. O Evangelho de Marcos foi a narrativa básica para o desenvolvimento dos evangelhos de Mateus e de Lucas. Nós vamos ver, quando nós olharmos agora o Evangelho de Marcos, nós vamos detalhar o porquê disso. Temos também a classificação quanto ao local de escrita. Então, Marcos, quando ele está escrevendo, ele está em Jerusalém e é publicado em Roma, é enviado aos romanos. Mateus, ele é escrito em Antioquia da Síria. O Evangelho de Lucas é escrito durante a primeira prisão de Paulo. E o Evangelho de João é escrito em Éfeso. Classificação quanto aos destinos dos textos. Agora, na ordem bíblica, Mateus, ele escreve aos judeus. Marcos escreve aos romanos. Lucas escreve aos gregos. E João escreve à igreja em geral. Então, esse é um resumo de para onde esses evangelhos foram direcionados. Não significa que somente essas pessoas receberam, somente essas nações, somente essas pessoas receberam esses evangelhos. Tanto é que nós temos todos eles hoje. Né? Mas Mateus tinha um interesse muito grande em falar aos judeus aquilo que ele falou, assim como Marcos tinha um interesse muito grande em falar aos romanos da forma como ele falou, Lucas falar aos gregos da forma como ele falou, e João trazer a mensagem à igreja. Temos a classificação quanto à revelação de Cristo. Então, Mateus revela aos judeus, como nós vimos, que Jesus Cristo é o rei esperado. Marcos revela aos romanos que Jesus Cristo é o melhor servo de todos. Lucas revela que Jesus Cristo ele é o Filho do homem, o homem perfeito. E João revela que Jesus Cristo é o Filho amado de Deus. Muito bem. O Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus Cristo, o Rei Messias prometido. O versículo-chave está no capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. O autor é Mateus, escrito em Antioquia da Síria, destinado aos judeus, escrito a partir do ano 50 do primeiro século. Muito bem, Mateus ele revela aos judeus que Jesus Cristo era o rei que a promessa do Antigo Testamento havia dado a eles. Seria o rei que os lideraria em liberdade e que o governo desse rei ele seria um governo sem fim e que ele se assentaria no trono e todos se submeteriam a ele. Então, Mateus revela que o reino desse rei prometido não é o reino terreno que eles estavam esperando, porque os judeus esperavam um general de guerra que viesse para poder lutar as lutas
deles, guerrear, livrá-los de Roma. E o que Jesus Cristo traz a eles é a mensagem do reino eterno de Deus, e que o reino prometido não é desta terra, mas é o reino celestial, o reino que o nosso Pai prometeu aos seus filhos. Só que os judeus não entenderam e não aceitaram, na sua maioria, essa mensagem. Bom, Mateus ele era publicano, cobrador de impostos. Ele apresenta uma maior referência a dinheiro. Então, quando ele vai falar sobre uma parábola, ele fala ali com relação ao dinheiro, financeiramente. O judeu também tem muito interesse em relação à questão financeira. Então, e traz também no seu sermão, o Sermão do Monte, a nova constituição do reino. Também é importante porque o judeu ele estava ainda vivendo a lei, e se traz então uma nova constituição, um novo grupo de regras, que não é lei, é a liberdade que existe em Cristo. E tem também no Evangelho de Mateus o sermão escatológico, que fala a respeito do reino, de quando todas as coisas findarem, e o reino que está esperando por todos nós. Muito bem, então Mateus, que era publicano, também chamado Levi, ele é chamado pelo Senhor, e ele passa então a acompanhar Jesus Cristo. Mateus ele foi testemunha ocular das coisas que Cristo fez. Ele viu tudo aquilo que estava acontecendo. E por que a gente fala isso? Porque dois dos evangelistas, Marcos e Lucas, eles não foram testemunha ocular. Eles não viram aquilo que Jesus estava fazendo. Pelo menos não caminharam com Jesus. Marcos até teria a possibilidade, mas ele não caminhou com Jesus. Então ele não era um discípulo direto de Jesus. Mas o Evangelho de Mateus ele é fantástico, ele traz ali a genealogia de Cristo, uma genealogia que apresenta Cristo na sua descendência real, como sendo o rei prometido. O objetivo de Mateus é convencer os judeus de que Jesus é o Cristo, o Messias ungido, como nós falamos. Enfatiza a palavra Pai, a palavra Reino. É o único a apresentar a palavra Igreja. Né? No Evangelho de Mateus apenas que nós vemos a palavra Igreja. Inicia com a descendência real de Jesus, a genealogia, como nós comentamos. E termina com a grande comissão dada a todos nós. Então, Mateus ele é alguém que traz para nós que nós temos um reino, que nós temos um pai, que nós temos um rei, e que isso se cumpriu em Jesus Cristo. Esse é o teor do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Marcos. Marcos apresenta Jesus Cristo, servo de Deus. O versículo-chave está no capítulo 10, versículo 45, que diz assim: Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O autor é Marcos, chamado João Marcos. O local da escrita é em Jerusalém, destinado o texto aos romanos a partir do ano 45. Muito bem, Marcos ele era discípulo de Pedro. E Pedro, sim, foi testemunha ocular de Jesus Cristo. E Marcos ele era o tradutor de Pedro quando ele ia falar a respeito de Jesus Cristo a uma comunidade, por exemplo, de romanos, que falavam a língua latim. Marcos falava o idioma latim. Então, em muitas oportunidades, Marcos foi esse intérprete. Nós sabemos que em Atos dos Apóstolos nós temos ali o advento do Espírito Santo e os dons de línguas sendo falado na língua que a pessoa desejava ouvir, mas isso teve um propósito, né? Na língua que a pessoa ela sabia ouvir, né? Que é a língua que ela falava. Mas isso teve um propósito naquele momento. Não significa que todas as vezes que a pessoa vá falar a um grupo de pessoas que falam uma língua diferente, ela vai estar falando o idioma da pessoa sem saber, porque o dom é do Espírito Santo e ele dá no momento e na hora que ele quer a quem ele quer. Então Marcos é sim providencialmente um tradutor de Pedro. Só que com as perseguições, com aquilo que estava acontecendo, Marcos ele resolve anotar tudo aquilo que ele estava ensinando, porque iria chegar um tempo que talvez Pedro estivesse preso ou até morto, e ele precisaria continuar falando, ou pelo menos registrar aquilo que Pedro tinha dito, porque Pedro era testemunha ocular de Cristo, e Marcos não. Bom, Marcos era primo de Barnabé, o discipulador de Paulo, e discípulo de Pedro, né? Ele não conheceu Jesus, como nós falamos.
É conhecido, então, exatamente por ser ele discípulo de Pedro, é conhecido como Evangelho de Pedro. Mas é claro, foi Marcos que escreveu, João Marcos. As parábolas das sementes, capítulo 4, dos servos, elas são exclusivas, elas não se repetem em nenhum outro evangelho. Então, nós falamos a respeito dos evangelhos sinóticos, mas não é todo o conteúdo de um que se apresenta em outro. São partes de um evangelho que se apresenta em outro evangelho. Os romanos, eles prezavam pelo serviço, por isso Marcos apresenta Jesus Cristo em atividade. Foi a base para os evangelhos de Mateus e Lucas, como nós já falamos. Apenas 50 versículos não estão em Mateus e Lucas. Então tem 50 versículos de Marcos, de todo o evangelho de Marcos, que não estão sendo referidos em Mateus e Lucas. Enfatiza a palavra imediatamente, logo, instante, inicia com o ministério de João Batista e termina com a ascensão do Senhor. Ok, como o objetivo era o romano e Roma era a senhora do mundo, e o soldado romano e o romano em si, eles se gloriavam de servir ao seu imperador, de servir à senhora Roma. Então, quando Marcos vai falar para eles, ou quando Pedro vai falar para eles, e é que Marcos vai falar com eles, ele tem que apresentar essa característica de Cristo, de ser um servo, de servir, mas não a senhora Roma ou ao imperador, a alguém que é superior, que é Deus. Então é o filho servindo ao pai, é o filho servindo aos filhos do pai, que é os homens, e é nesse teor, então, que Marcos escreve o seu evangelho. O evangelho de Lucas. Lucas apresenta Jesus Cristo, filho do homem. O versículo-chave está no capítulo 19, versículos 9 e 10, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então o autor é Lucas, ele escreve durante a primeira prisão de Paulo em Cesareia e destina aos gregos, gentios em geral. Né? E os gentios em geral, mas os gregos são gentios, mas também os gentios em geral. Escrito a partir do ano 60. Bom, Lucas não foi testemunha ocular de Cristo, mas ele é, como todo grego, e ele era provavelmente um médico, alguém que era também uma pessoa culta, ele também um estudioso. Então ele menciona no início do Evangelho, e também depois no início de Atos dos Apóstolos que ele escreve, ele menciona que ele está relatando aquilo que ele ouviu. Ele está fazendo ali uma narrativa detalhada dos fatos que aconteceram e enviando a um certo Teófilo, né? Mas aos gregos em geral e aos gentios em geral, aquilo que ele ouviu falar a respeito de Cristo, o homem perfeito, o homem, filho de Deus, o homem que veio e se apresentou como alguém que era uma pessoa perfeita no seu caráter, na sua disciplina, em tudo aquilo que ele pensava, em tudo aquilo que ele fazia, muito além do seu tempo, é claro. Estamos falando de Jesus Cristo, né? E Lucas, então, fala a respeito desse homem e da sua entrega altruísta e da sua ressurreição pelos homens, enviando esse texto aos gregos, porque isso era inusitado aos gregos. Né? A questão da ressurreição é algo que os gregos não acreditavam. E Lucas escreve então para eles a respeito do ministério de Cristo. O termo filho do homem, né, a utilização mais comum no Novo Testamento tem como significado simplesmente ser humano. Então ele visa apresentar Jesus Cristo como sendo humano. E nós sabemos que Jesus Cristo ele era 100% homem e também 100% Deus. A questão de cristologia, a questão de Deus, filho de Deus, filho do homem, isso é apresentado na matéria de cristologia. Nós estudamos profundamente essa questão. A questão de ser filho do homem, ela está na visão apocalíptica de Daniel, que diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então, essa é a conotação messiânica da visão apocalíptica de Daniel. E ela fala a respeito de Jesus Cristo,
fala a respeito de Jesus Cristo no seu reino eterno, quando estiver levando a sua igreja para reinar sobre ela eternamente. Bom, Lucas era médico, apresenta uma maior referência a curas, né? E quando ele fala de cura, ele fala coisas que somente um médico falaria naquela época. Então ele não fala simplesmente que a pessoa estava com febre, né? A pessoa estava com uma febre muito alta, né? A pessoa não estava com um problema na mão, estava com a mão direita ou esquerda, a mão direita ressequida, né? Ele dá ali o detalhe. Coberto de lepra, ferimentos cobertos com óleo e vinho. Então, são coisas que somente alguém que cuidasse, né, que tivesse o seu envolvimento com a medicina da época, poderia usar como termo. A ressurreição do filho da viúva de Naim é falado somente no livro de Lucas, tá? E Lucas ele enfatiza a oração. É interessante porque como Lucas não foi testemunha ocular de Jesus Cristo, ele vai atrás e ele faz as pesquisas que ele precisava fazer, conversando com os apóstolos, conversando com aqueles que foram testemunhas oculares e conversando com Maria, a mãe. Então nós temos muitas coisas exclusivas em Lucas que Maria participou nessa pesquisa, passando isso para Lucas. O objetivo de Lucas é oferecer uma narração mais coordenada e ordenada da vida de Jesus, utilizando testemunhas oculares, pois ele mesmo não era, como nós falamos. As fontes: o Evangelho de Marcos, Maria, a mãe de Jesus, e diversos relatos dos outros apóstolos, das outras testemunhas. Somente Lucas apresenta o Benedictus, o Magnificat, que são os cânticos, né, que estão ali sendo apresentados. Ele apresenta muitas vezes os termos louvando a Deus e glorificando a Deus, alegria, gozo, anjo. Então, Lucas ele é detalhista nessas questões. Ele inicia com a anunciação de João Batista, de Jesus, e de Jesus, a genealogia humana de Jesus, traçando, então, como Mateus traça a genealogia real, de que Jesus Cristo é descendente de reis, Lucas ele vai até a origem do homem, falando que Jesus Cristo ele é humano desde a sua origem, com a sua genealogia chegando até Adão. E termina com a ascensão de Jesus Cristo e com a alegria. O Evangelho de João. João apresenta Jesus Cristo, o Filho de Deus. O versículo-chave está em João capítulo 3, versículo 16. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O autor é João, ele escreveu em Éfeso, ele escreve a igreja em geral, a igreja a eclésia, que seria a congregação dos separados, a congregação dos santos, a partir do ano 85 do primeiro século. João era um próspero pescador, apresenta todos os eu sou de Jesus, quando Jesus fala a questão do eu sou, que é aquilo, que é a forma como Deus falou para Moisés que ele deveria ser referido. Destaca as festas durante o ministério de Jesus, essencialmente espiritual. Metade do evangelho são palavras de Jesus. Então João ele é mais espiritual, falando mais de coisas do reino, de coisas que a igreja precisaria ouvir em relação ao cuidado, à presença do Senhor com a sua igreja. E que o Senhor Jesus, ele realmente é o Filho de Deus. Bom, o Evangelho de João não registra as parábolas, ele não registra a expulsão de demônios, ele faz referência ao fato de as Escrituras estarem sendo cumpridas para apresentar ali Jesus Cristo, o Filho de Deus, o cumprimento daquilo que era a promessa do Antigo Testamento. Ele inicia com a declaração de que o Verbo Eterno encarnou-se, genealogia divina de Cristo. Então, se nós temos em Mateus uma genealogia de Davi até Jesus e em Lucas de Adão até Jesus, nós temos em João a genealogia da eternidade passada do Deus Filho, junto com o Deus Pai e com o Espírito Santo. Nós temos Jesus Cristo como sendo uma das pessoas da Trindade, sendo o próprio Deus. Se você quiser um pouco mais de detalhes sobre isso, nós temos na declaração de fé, no seminário de identidade ministerial,
falando ali a respeito da Trindade. Termina com Jesus conversando com os seus discípulos e entre os seus discípulos. Atos dos Apóstolos. Então, após os 4 evangelhos, que apresentam ali Jesus Cristo vindo e estabelecendo o reino de Deus sobre a terra, nós temos o sacrifício de Cristo, a morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Nós temos em Atos dos Apóstolos o início, então, da igreja estabelecida por Cristo. Atos dos Apóstolos apresenta Jesus Cristo, Rei vivo, ressurreto, redivivo, e o versículo-chave está em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O autor é Lucas, o mesmo que escreve o evangelho que leva o seu nome, destino a um certo Teófilo, aos gregos, né, aos gentios em geral, mas aqueles que creram. Então são cristãos, aqueles que viriam a ser chamados de cristãos. A data é a partir do ano 64 do primeiro século. Atos marca a obra do Espírito Santo. Tanto é que o livro deveria chamar-se Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, porque é o Espírito Santo. É ele quem faz a obra, é ele que dirigiu o início da igreja, que dirige a igreja até hoje. Sem o Espírito Santo, nós não teríamos a vida com Deus como nós temos nos dias de hoje, ou nós não teríamos a direção que nós temos hoje do Espírito Santo. Mesmo estando ainda aquém daquilo que o Senhor deseja de nós, é o Espírito Santo que nos mantém olhando para Deus. Narra o estabelecimento e a expansão missionária da igreja em Atos dos Apóstolos. Não diz respeito aos atos dos apóstolos, mas aos atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, como nós mencionamos. Conhecido como Atos do Espírito Santo, narra os primeiros 30 anos de história da igreja. Ok, Atos dos Apóstolos ele pode ser classificado. Primeiro, quanto aos personagens. Então, os 12 primeiros capítulos, eles falam a respeito de todos os discípulos, do capítulo 1 até o versículo 13, e a partir do versículo 14 do capítulo 1, narra especificamente as experiências do Espírito Santo através da vida de Pedro, através da vida de Estevão, o primeiro mártir da igreja, através da vida de Filipe, através da vida de Barnabé e através da vida de Tiago. Então, esses, em especial, são mencionados até o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. A partir daí, do capítulo 3 ao 28, ele narra exclusivamente o evangelho sendo espalhado aos gentios através de Paulo, através das viagens missionárias do missionário Saulo, depois do missionário Paulo e, enfim, do apóstolo Paulo. Quanto aos limites, também nós temos a classificação de Atos dos Apóstolos, porque no versículo-chave, que diz: Recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, nós temos então, do capítulo 1 até o capítulo 8, versículo 3, nós temos a história da igreja se passando em Jerusalém. A partir do versículo 4 do capítulo 8, com perseguições, a Palestina e a Síria, que seria a Judéia e a Samaria, né, aqui representados, eles são alcançados até o capítulo 12, versículo 25. E por fim, a partir do capítulo 13, com Paulo, com as viagens missionárias do apóstolo Paulo até o final, nós temos os confins da terra. É claro que esse confins da terra foi iniciado com Paulo. Ele vai pelo Oriente Médio, ele vai até o sudeste da Europa. Então é claro que ele não chega aos confins da terra, mas essas viagens de Paulo fazem com que o Evangelho chegue aos confins da terra, chegue a lugares distantes. Nós temos também a história de Paulo em Atos dos Apóstolos. Então, no capítulo 8, nós temos a presença de Paulo ali ainda como um judeu convicto da lei e zeloso da lei, observando a morte de Estevão. Nós temos no capítulo 9 a conversão de Saulo, e aí ele é discipulado por Barnabé. Ele tem um tempo com o Senhor na Arábia, que é revelado em Gálatas,
e ele tem um tempo com Tiago. Então, Paulo ele passa por um grande período, embora ele tenha crescido e se formado aos pés de Gamaliel, ele cresceu como um judeu, aprendendo a lei, aprendendo tudo aquilo que se ensina a uma criança e um adolescente judeu. Na sua juventude ele foi ali instruído por Gamaliel, o seu instrutor, o seu mentor, mas quando ele se converte, ele precisa, e o grande discipulador dele foi Barnabé. Aliás, Barnabé foi um grande discipulador, e muito pouco se fala a respeito de Barnabé. Para se ter uma ideia, através do discipulado de Barnabé, nós temos os evangelhos, porque o primeiro dos evangelhos é escrito por Marcos, e Marcos ele era primo de Barnabé, ele também foi discipulado por Barnabé, até que ele fosse o tradutor, acompanhante de Pedro. Então, através do discipulado de Barnabé, nós temos a possibilidade dos evangelhos, e através do discipulado de Barnabé, nós temos as viagens missionárias de Paulo. Então, grande parte, a maior parte do Novo Testamento, nós temos sob a influência do discipulador Barnabé, alguém que soube discipular. Bom, nós temos a partir do capítulo 11, 11 anos depois então da conversão de Paulo, nós temos Barnabé reencontrando, passando mais 3 anos, e após aproximadamente 14 anos da sua conversão, é que as viagens de Paulo começam a acontecer. Há aí uma distinção entre 14 ou 17 anos, mas provavelmente após 14 anos da sua conversão. E isso é óbvio. Ele era um perseguidor de cristãos. Ele tirava os cristãos das suas casas, colocava no cárcere e não se importava com a morte deles. De repente ele se converte. Se ele chega numa reunião, numa sinagoga ou num lugar onde está tendo uma reunião de cristãos, esses cristãos eles vão ter medo. E então eles vão fugir, eles não vão ficar ali naquele lugar para ouvir Paulo, porque acham que ele os está perseguindo. Então haviam locais onde já se tinha chegado o Evangelho, como nós vimos, né, que até Paulo nós temos Pedro também levando uma mensagem ali aquilo que seria chamado de Samaria, que seriam as regiões vizinhas a Jerusalém. Então nós já tínhamos ali alguns locais, até com as suas sinagogas, onde o Evangelho de Jesus Cristo ele já era pregado. Então se chega numa reunião, se chega num cenáculo onde se está falando a respeito de Cristo, até numa sinagoga, e se tem a menção de que Paulo vai para lá, os cristãos eles ficariam amedrontados. Por isso tem que se passar 14 anos até que Paulo possa fazer da sua conversão o seu testemunho. E o Senhor usa Paulo, com todas as qualificações que ele tinha e que Deus tinha dado para ele desde o início da sua vida, para que ele alcance pessoas além de Jerusalém e da Judéia e Samaria. O Paulo ele viaja para longe, onde muitos nunca haviam ouvido falar, né, da perseguição dele. Então, a partir do capítulo 13, nós temos a primeira viagem missionária. A base do apóstolo Paulo era em Antioquia da Síria. O companheiro de viagem dele nessa primeira viagem é Barnabé, e eles viajam ali pela Ásia Menor, pela Galácia do Sul. Essa é a região por onde eles vão levar o evangelho. Voltando, eles têm o concílio em Jerusalém, onde Paulo ele vai e ali ele fala questões, porque ele estava ouvindo dizer, e ele sabia, né, que ele tinha levado a mensagem do evangelho a gentios. E haviam nos locais onde esses gentios estavam, onde Paulo esteve, haviam judeus ali. E esses judeus, eles estavam fazendo com que os gentios primeiro fossem judaizantes. Primeiro eles teriam que se converter ao judaísmo, para que depois eles pudessem se converter a Cristo, ao cristianismo. E então Paulo foi conversar com os apóstolos a respeito de como deveria ser então a relação de Cristo com os gentios, já que a lei não favorecia ou não pertencia aos gentios, mas a lei falava especificamente a respeito do povo judeu. E nem a lei mesmo, ela tinha mais sentido da forma como ela era interpretada, não a lei que a lei não valesse. Não,
A lei não tinha sentido na forma como ela era interpretada pelos judeus. Então nesse concílio, eles vão e discutem a respeito dessas coisas. Nos capítulos 15 até o 18, nós temos a segunda e a terceira viagens missionárias do apóstolo Paulo. Novamente pela Ásia Menor, mas depois passando para o sudeste da Europa, já na segunda viagem missionária. Por fim, nós temos, em relação à história de Paulo, a sua prisão e a viagem dele a Roma, onde ele teve ali o seu julgamento. Ele teve um julgamento prévio, e aí depois ele pediu para ser ouvido pelo imperador, então ele é enviado a Roma, e então ele tem aí a sua quarta viagem, né, a Roma, e nós temos indícios de que ele sai dessa prisão de Roma, ele ainda viaja, mas isso não é relatado, e novamente ele é preso, e aí sim, quando ele é preso novamente, vem então o momento da sua decretação de morte. Bom, o legado de Paulo ele é incontestável, né? São 3 grandes viagens missionárias levando o evangelho, possibilitando o evangelho chegar aos confins da terra, a todo mundo. Ele escreve também 13 epístolas, 13 cartas. Por quê? Porque Paulo, ou ele iria para um lugar, então ele preparava a forma como ele iria para aquele lugar, ou então ele mandava informações depois que ele havia visitado aquele lugar, ele mandava informações complementando aquilo que ele havia feito ou falado na sua estadia naquele lugar. Então as epístolas foram para que as igrejas tivessem orientações. Ele também jamais imaginou que isso estaria dentro do cânon sagrado, fazendo parte daquilo que é a nossa Bíblia Sagrada. Mas realmente faz porque o teor ele é fantástico. Então, quando ele esteve preso, ele escreveu a Efésios, ele escreveu aos Filipenses, ele escreveu aos Colossenses, ele escreve a Filemon, ele também escreve a Timóteo e Tito, as epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, são 3 cartas de orientações em relação ao episcopado, né, de Timóteo e Tito, e ao todo ele escreve então 13 cartas fantásticas. Ele escreveu mais que 13 cartas, e ele menciona, ele fala que teve carta dele que foi extraviada, que nunca chegou no seu destino, assim como teve carta que chegou ao destino que ele nunca escreveu. Né? Pessoas que estavam forjando aquilo que elas queriam que acontecesse no lugar, dizendo que era Paulo que havia mandado fazer aquilo. Né? Então, existe muita controvérsia aí, e Paulo ele resolve todos esses problemas. Nós vamos estudar as epístolas paulinas, vamos ver um pouco disso, mas quando nós estudarmos efetivamente as epístolas paulinas da sua forma exaustiva, nós vamos entender toda essa situação. Muito bem. Então esse foi um panorama da primeira sessão do Novo Testamento, os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos. Nós passaremos agora a ver então as mencionadas epístolas ou cartas que Paulo escreve às igrejas.